trago uma mensagem para os irmãos sobre o batismo. Quando nos batizamos, fazemos uma aliança de sermos para sempre seguidores do nosso grande Deus. Quando entramos nas águas, assumimos esta aliança de termos intimidade com o Senhor e que nos faz buscar a verdade, que nos fortalecerá para ouvirmos a voz de Deus e que atingirá o nosso espírito com profundidade. Quanto à unidade do corpo de Cristo, ou seja, a Igreja, há um só batismo. Todos os membros de Cristo foram batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, conforme nos ensina o primeiro livro de Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Por estarmos muito ligados no Novo Testamento, logo pensamos nos ensinamentos de João Batista em relação ao batismo, mas vamos estudar outras formas de batismo mencionados na Bíblia, que são: primeiro, batismo de João Batista; segundo, batismo cristão; terceiro, batismo de sofrimento; quarto, batismo pelos mortos; quinto, batismo no Antigo Testamento; e sexto, batismo no Espírito Santo. Primeiro, batismo de João Batista. Em Mateus, capítulo 3, versículo número 2, nos diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E as pessoas o seguiam. Versículo 6. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Jesus também foi batizado por João Batista. Segundo, batismo cristão. Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, nos diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando somos batizados e guardamos os ensinamentos de Jesus Cristo, Ele sempre estará conosco todos os dias de nossas vidas, até a consumação dos séculos. Terceiro, batismo de sofrimento. Uma provação muito severa, como quando mergulhado em sofrimento, recebereis o batismo com que eu sou batizado. Tiago e João fazem um pedido a Jesus. Em Marcos capítulo 10, versículo 38, nos diz: Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo como eu sou batizado? Versículo 39. Disseram-lhe: podemos. Tornou Jesus a dizer: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Tiago e João disseram que poderiam enfrentar qualquer provação por amor a Cristo. E de fato enfrentaram. Tiago morreu como mártir e João foi forçado a viver no exílio. É fácil dizer que podemos suportar qualquer coisa por amor a Cristo, mas será que estamos dispostos a sofrer os pequenos problemas que às vezes ocorrem quando servimos aos outros? Quarto, batismo pelos mortos. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29, nos diz: doutra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Alguns crentes eram batizados em nome de pessoas que haviam morrido sem o batismo. Nada mais é conhecido a respeito desta prática. Nas Escrituras não há outra menção desse costume. Muitos costumes, não de Deus, entraram desapercebidos na igreja primitiva. E neste versículo,
Paulo não dá apoio a essa doutrina, mas ao contrário, afasta-se desta prática. Quinto, batismo no Antigo Testamento. O povo amado e escolhido por Deus praticavam o batismo em água. Abrão era hebreu, descendente de Éber, e Deus fala a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que te mostrarei. Abrão obedece e atravessou o rio Eufrates. A palavra hebreu quer dizer transpassador de águas. E Abrão entrou e saiu das águas do rio Eufrates, recebendo, portanto, o batismo. Deus fala com Abrão que ele seria pai de muitas nações. Por isso, seu nome passa a ser Abraão, e seus descendentes também passaram pelas águas. Devido à fome que assolou a terra, Jacó e seus familiares, em número de 70 pessoas, vão para o Egito e permanecem por lá durante 400 anos, sendo escravizados por Faraó. Moisés libertou o seu povo e 3 milhões de pessoas saem do Egito para a terra prometida. Esta geração ainda não havia sido batizada, e isto aconteceu quando passaram pelo Mar Vermelho. O povo hebreu peregrinou durante 40 anos no deserto, e aqueles que desprezaram a Deus pereceram. Levantou-se uma nova geração para entrarem na terra prometida. Esta geração não havia sido batizada, e isto aconteceu nas nuvens. Foram batizados na umidade das nuvens. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo número 1, nos diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Versículo 2: tendo sido todos batizados, assim nas nuvens como no mar. Sexto, batismo no Espírito Santo. A Bíblia menciona a promessa do derramamento do Espírito Santo. Em Joel, capítulo 2, versículo 28, nos diz: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Versículo 29. Até sobre os servos e servas será derramado o meu Espírito naqueles dias. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, nos diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E a promessa se cumpriu em Atos, capítulo 1, versículo 2. Versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Versículo 3. E apareceram, distribuídos entre elas, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas. Amém? Eu sou Carlos Calmar e desejo que todos busquem ardentemente o batismo nas águas, como também o batismo no Espírito Santo. E aqueles que já são batizados, que recebam diariamente o poder do Espírito. A nossa batalha é diária. Devemos dizer não para o inimigo, e sim para Deus. A paz do Senhor Jesus para todos, e que sejamos cheios do Espírito Santo, para que toda a verdade nos seja revelada.